Seja muito bem-vindo à nossa análise da semana 1. Essa semana a gente teve como foco emoções, bem-estar e a dinâmica pessoal. Eu sei que para muita gente que está começando agora no baralho cigano, isso parece chinês. Então vamos começar a transformar isso em uma coisa mais fácil. Quando a gente tem uma linha, ou pode ser o esquema 3x3, a carta central, ela é a carta que tem maior destaque na nossa leitura. Então, a posição 5 representa a energia vital e emocional. Se for de um jogo, do jogo, mas quando a gente está vendo uma semana, deste momento que você está. É como se fosse um espelho de como você está por dentro. E é claro que essa carta, ela é influenciada pelas outras cartas, especialmente pelas que estão do lado, ou seja, a 4 e a 6. É interessante a gente observar a carta 5 isoladamente, porque essa carta vai revelar o nosso estado emocional atual. Se ele está em equilíbrio, em expansão ou em esgotamento. Se há sinais de uma saúde emocional ou se tem sinais de desgaste energético. Eu sei que vocês fizeram isso conscientemente, mas como dizem as leis herméticas, o que está dentro está fora. Então, mesmo quando a gente escolhe as nossas cartas, o nosso inconsciente está colocando para fora o que está preso nele. E aqui fica interessante você olhar de novo para sua carta e entender como e por que você escolheu ela. Depois disso, nós vamos relacionar as cartas todas. Agora a gente vai analisar as 3 primeiras cartas e ver o que está manifestado ativamente, o que está chegando ou se desenrolando. Carta número 1, a casa número 1, a casa da novidade, das mensagens, e aqui nós temos notícias, informações, por isso que você escolheu essa casa. Casa número 2, sortes e oportunidades, o que você quer que tenha uma influência positiva no seu emocional. Casa número 3, viagens e mudanças. Esses são os movimentos internos e externos que causam instabilidade ou crescimento. Então, uma dica aqui é, se essas cartas que você escolheu forem desafiadoras, forem negativas, aqui você vai ver que seu emocional pode estar reagindo a imprevistos. Se forem positivas, o seu emocional está renovado. Aí a gente tem a carta número 4, família e lar, que vai falar como está o seu ambiente doméstico, suas relações familiares, se elas estão interferindo no seu estado emocional, se você tem apoio, conflitos, pressões. A casa número 5 oficialmente representa a nossa saúde, e aí você vai entender que quando a gente está bem emocionalmente, isso é refletido na nossa saúde e vice-versa. Se a gente não está bem emocionalmente, o corpo vai padecer, vai dar sinais. Essa casa, ela simboliza muito isso. A casa número 6, confusões e incertezas, mostra onde estão os nossos bloqueios mentais ou emocionais. E aí aqui a gente se pergunta quais dúvidas precisam ser dissolvidas para restabelecer o nosso equilíbrio. E partimos para a análise das 3 últimas casas, 7, 8 e 9. Essas casas vão revelar o impacto emocional mais profundo, oculto, que a gente está nesse período. Então, as 7 são enganos e manipulações, onde o seu estado emocional pode estar sendo enganado, seja por você mesmo, seja pelos outros. Casa 8, finais e transformações. O que você precisa encerrar para o seu próprio bem-estar? Casa 9, felicidade e presentes. Como que a cura emocional pode se manifestar se o fluxo for respeitado, se você se priorizar enquanto bem-estar. E aí é aquele storytelling ou a síntese da nossa linha emocional. A gente pode fazer a leitura linear, da esquerda para a direita, a gente pode fazer ela em pares. A linear é mais fácil, porque é o método que estamos acostumados de leitura, então eu vou trazer a dinâmica do espelho. Aí ontem no grupo, eu fiz um sorteio, e eu sorteei o dia 16/4 de aniversário. E ninguém nasceu neste dia no grupo, mas eu tinha uma pessoa do dia 15 e uma do dia 17, então eu fiz as duas análises. Começamos com a análise de quem nasceu no dia 15/4. Ele colocou peixes na casa 1 e a árvore na casa 9.
São inícios versus resultados, movimento versus recompensa. A casa 1 com o peixes representa que o que está começando ou está chegando, para ele está ligado a finanças, a abundância, a fluxo de energia. É o ponto de partida de um processo que envolve recursos, dinheiro e oportunidades. Já a casa 9, com a árvore, vai me dizer que o resultado ou a recompensa que ele espera está relacionado a crescimento, saúde, estabilidade e enraizamento. É a manifestação de um desenvolvimento sólido e duradouro. Como é que eu faço a correlação entre essas duas cartas? Então, o que começa agora no campo financeiro ou material, representado pelos peixes, tem potencial para gerar um crescimento sustentável e fortalecimento da saúde e do bem-estar, com a árvore. Se tiver cuidado com o fluxo inicial, o resultado pode ser positivo e duradouro. É uma relação de causa e efeito que convida a pessoa, que convida ele a nutrir e cultivar o que está surgindo para colher frutos sólidos. Aí nós temos casa 2, âncora, com a casa 8, o cão. Aqui nós vemos que a sorte e a oportunidade vão ficar contra os encerramentos e as transformações. Para a casa 2, ele escolheu a âncora, simboliza estabilidade, segurança e oportunidades concretas que podem estar se firmando. Também vai representar a sorte em termos mais sólidos, porque a âncora traz isso, né? Essa estabilidade, que é um ciclo de transformação e encerramento na casa 8, mas ele opta por estar cercado por pessoas leais a ele. Então, eu vejo que ele está aberto para aproveitar essa estabilidade que a âncora dá e o suporte que o cão dá para passar por essa transformação. Na casa 3 ele colocou a foice, na casa 7 ele colocou a carta. Então, eu tenho mudanças versus complicações. E aí, na casa 3, ele colocou a foice, que representa cortes, mudanças bruscas, decisões rápidas, encerramentos que são necessários para o progresso. Ele vê que essa transformação está ligada a eliminar o que não serve mais. E a carta 7 está ligada a notícias, mensagens, documentos, mas pode indicar complicações, mal-entendidos, armadilhas no plano mental ou comunicativo. Como é que eu faço para juntar essas duas informações? Eu vejo que ele está diante de decisões importantes que exigem cortes e mudanças imediatas com a foice. Mas essas decisões precisam ser tomadas com cautela, porque a mensagem e as informações que estão chegando para ele podem ter complicações, confusões ou até armadilhas. E é aqui que a gente precisa analisar cuidadosamente os dados recebidos e assim evitar agir por impulso para não sofrer prejuízos. Casa 4, lírios versus casa 6, livros, é a segurança emocional versus a confusão mental. Os lírios simbolizam paz, maturidade, harmonia, estabilidade emocional e ele associou isso à casa do lar e da família. Já os livros, na casa 6, representa que o conhecimento está envolto a mistérios, segredos, confusões, dúvidas que ele precisa esclarecer. Quando a gente vai juntar essas duas, a gente vê que o equilíbrio entre a segurança emocional dos lírios e o esclarecimento da mente dos livros é fundamental. O lar pode ser uma fonte de paz, mas ele ainda precisa explorar esses conhecimentos para poder superar insegurança ou confusão. É importante buscar sempre clareza e aprendizado para manter uma harmonia emocional, um equilíbrio no ambiente doméstico. A carta central dele é interessantíssima, é o urso. O urso no amor não é uma carta boa, mas no jogo sim. E aqui representa a força, proteção, poder pessoal, autoridade sobre a vida dele. O urso, como tema central, vai sugerir que ele precisa desta força ou ele busca essa força e ele coloca isso como a prioridade na saúde. Então aqui a gente pode ver a necessidade de usar a força como forma de equilibrar para se proteger, para proteger o que foi conquistado, para enfrentar desafios.
E aí é interessante porque sempre lembra que quando a gente tá bem mentalmente, a gente tá bem na saúde e às vezes a gente precisa se proteger na saúde mentalmente, então a gente tem cartas fortes aqui nessa casa 5 da primeira linha. Vamos resumir tudo. Então, o processo se inicia com finanças, recursos que têm potencial de crescimento sustentável, tem potencial de enraizamento, de estabilidade. A sorte também está ligada à estabilidade, também está ligada à amizade, a apoios. E aqui tem uma necessidade de aceitar mudanças, aceitar encerramentos. Ele vai se deparar com decisões importantes que vão precisar ser tomadas com cuidado para evitar confusão e armadilha que está ali na comunicação. E a segurança emocional e no lar vão estar muito ligadas a esclarecimentos para que isso evite inseguranças. A força e o poder pessoal estão muito enraizadas com o urso e são um tema central dessa situação, que está servindo como um apoio para que ele possa navegar nesses processos. Aí a gente tem a pessoa que nasceu no dia 17/4 e o dela é totalmente diferente. Ela começa na casa 1 com o trevo e a casa 9 com a estrela. Então, inícios e resultados nós temos nos inícios o trevo, que representa um início positivo, sorte, pequenas oportunidades, esperança que chega para ela, que é a consulente, né? O ponto de partida de um processo cheio de potencial, cheio de crescimento. E em contrapartida, qual é o resultado disso? É a carta 9, a carta da estrela. Então, o resultado tem inspiração, luz, esperança renovada, orientação espiritual. Qual é a interpretação conjunta que a gente faz? Que o começo é uma fase de sorte, de boas oportunidades e que, se ela aproveitar bem, podem levá-la a ter resultados iluminados e cheios de esperança. Aqui a gente vê um ciclo que vai trazer bastante otimismo e inspiração para ela. Aí a gente segue para a casa 2, foice, com a casa 8, raposa. É a sorte versus encerramento. Então, a casa 2 na foice representa cortes, mudanças rápidas, decisões importantes que podem ser dolorosas sim, mas que são necessárias para que ela possa avançar na vida dela. E aí a gente tem na casa 8 a raposa, que indica que esses encerramentos ela optou, porque ela escolheu, vão ser de tirar tudo aquilo que deixa ela em alerta, em vigilância, para que ela não seja enganada. Então, como a gente faz a interpretação dessas duas cartas juntas? Ela tem oportunidade para que essa mudança, para que esses cortes que precisam ser feitos, sejam feitos com muita atenção para que ela não caia nas armadilhas, nas ilusões que a raposa pode trazer. Esse é o momento que ela vai passar por transformações que vão exigir muito cuidado para que ela possa aproveitar as oportunidades sem prejuízo. Depois a gente tem a casa 3, cobra, com a casa 7, navio. As mudanças versus as complicações. O movimento externo versus armadilhas internas. Então a cobra na casa 3 simboliza desafios, conflitos emocionais, desconfiança, possíveis traições. Pode indicar jogos emocionais bem complicados. E aí, lá na casa 7, a gente tem o navio, que representa mudança, uma mudança consciente, um movimento de transição muito importante, novas perspectivas. Como é que a gente une isso? Ela está passando por mudanças significativas, sim, porque ela escolheu o navio, mas essas mudanças vão estar ligadas ou vão estar acompanhadas de complicações emocionais, de desafios com confiança. A cobra, ela pode também simbolizar a renovação, mas essa renovação, ela precisa ser muito trabalhada. Essas situações que ela está passando, ela tem que ter muito cuidado para que as energias negativas ou as manipulações não a engulam. Casa 4, chicote, versus a casa 6, os pássaros, é a segurança emocional versus a confusão mental. Veja que o deck dela é lindo e traz a vassoura
e as corujas, mas eu vou ler pelo tradicional. Então, na casa 4, a gente tem os chicotes. Chicotes representa tensões, conflitos, discussões e repetição de padrões que podem gerar estresse no ambiente emocional ou na família. A casa número 6 indica comunicação, ansiedade, inquietação, conversas importantes, mas também pode indicar confusão, excesso de pensamentos. E aí, como é que a gente faz essa interligação? O lar, o ambiente emocional, pode estar passando por um momento de tensão, de conflito com o chicote, enquanto a mente está muito agitada e confusa. E aí, isso sugere uma necessidade de diálogo claro, de paciência para que ela possa superar as dificuldades emocionais e assim evitar mal-entendidos. A carta central me surpreendeu porque ela escolheu a cegonha. E vocês reparem que a gente está falando muito de mudanças e transformações. E a cegonha simboliza isso: transformação, renovação, mudança positiva. No centro da leitura dela, eu vejo um momento de transição, de evolução, de uma grande novidade que ela quer trazer e que vai ser acompanhada de movimento e crescimento. Para a gente resumir isso, o processo começa com sorte e pequenas oportunidades que podem levar a um resultado inspirador e esperançoso. Mudanças e cortes vão ser necessários e devem ser feitos com cuidado para evitar enganos e armadilhas. Ela está passando por transformações externas e essas transformações são acompanhadas por desafios emocionais que exigem atenção e proteção. As tensões emocionais e a confusão mental vão ser tratadas com comunicação clara e equilíbrio. E a cegonha indica que essa fase faz parte de um processo de renovação e evolução muito importantes para ela. Agora é a sua vez de fazer a mesma coisa. Você vai ver qual é o seu início na casa 1 e qual é o resultado que o seu inconsciente está esperando, casa número 9. Depois, o que é a sorte e a oportunidade, casa 2, versus o encerramento e a transformação, na casa 8. Quais são as mudanças versus quais são as complicações, casa 3 e casa 7, ou seja, movimento externo e armadilhas internas. Também o que te traz segurança emocional na casa 4 versus o que traz confusão mental na casa 6. E vai finalizar isso com a análise da sua carta central, a casa número 5. Eu sei que isso acaba com a magia de como vai ser a semana 2, porque agora talvez você não consiga fazer de forma tão natural, mas você já sabe como vai funcionar a semana 2. Então, quando você escolher as cartas, já veja como elas vão dialogar entre si. Eu estou à sua disposição para quaisquer dúvidas que você tiver. Vejo você no grupo ou no meu Instagram. Agradeço muito pelo seu carinho. Namastê!